Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos para a nossa leitura, o nosso estudo do Evangelho. E como sempre acontece, nós vamos iniciar com a nossa prece. Deus, Pai Criador de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, amigo, bons amigos da espiritualidade, mais uma vez nos reunimos para o estudo do Evangelho. Te pedimos, Senhor, que possamos ter o nosso entendimento aguçado, ampliado e que possamos colocar em prática esses ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores. Que a paz de Jesus esteja entre nós e com todos nós, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Bem, na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 23, onde Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, mas a espada, em Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu vim trazer fogo à terra, e que eu quero senão que ele se acenda? Isso nós vemos em Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 53. Foi mesmo Jesus, que é a personificação da doçura, da bondade, do perdão, que teria pregado todo o amor que nós temos que aprender a praticar, dito essas palavras? Essas palavras não são uma contradição a tudo aquilo que nós sabemos que Jesus veio ensinar? Seria uma blasfêmia? Não, não há blasfêmia e nem contradição. Ele atestou sua elevada sabedoria. Então vejamos, toda ideia nova chega e incomoda o que está em vigor no momento. Toda ideia nova encontra resistência e oposição porque ameaça os interesses que estão sendo praticados naquela ocasião. Quando uma ideia é falsa, ninguém se perturba e ela passa como chegou, não afeta ninguém. Mas, se ela é verdadeira e ela traz bases sólidas, ela oferece perigo aos seus antagonistas. E isto acaba gerando violência. Seus adeptos acabam agredindo os que estão divulgando esta nova ideia. E Jesus vinha proclamar uma doutrina de amor, de perdão, dizendo que o reino dele não era da terra. E isso minava a situação de todos os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes daquele tempo. Por isso, fizeram morrer Jesus. Mataram o homem e a ideia. Só que a ideia não morreu. Ela viveu, porque estava nos desígnios de Deus que ela fosse implantada a partir daquela época. Foi para isso que Jesus veio, para trazer essa ideia e trazer aos homens essa nova doutrina. E Jesus, nascido numa pequena vila da Judéia, e essa ideia vindo de Jesus, e Jesus plantou essa ideia ao redor de todo aquela região, para aquele povo, e essa bandeira foi caminhando e chegou à capital do mundo pagão, Roma. E lá foram as lutas mais terríveis contra os apóstolos e os cristãos, que nós conhecemos a história, né? Então, mataram Jesus,
perseguiram os apóstolos. E nós aprendemos através do Evangelho que o cristianismo apareceu quando o paganismo começava o seu declínio. O paganismo estava sendo mantido pelos interesses pessoais e materiais dos homens da época. Sócrates, 469 anos antes de Cristo, também formulou uma doutrina, até certo ponto semelhante à do Cristo, que falava da imortalidade, da reencarnação. Por que ela não prevaleceu? Por que ela não veio a partir daquela época? Porque os tempos ainda não haviam chegado, porque a humanidade não estava ainda preparada e porque o paganismo ainda estava muito forte, não havia se desgastado o suficiente para abrir um espaço para uma nova doutrina. E Cristo veio em missão, uma missão providencial no tempo devido e acertado. Nem todos os homens estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral propício para que elas fossem divulgadas, difundidas. O vazio da alma incomodava as pessoas, pela própria situação de que era mais, o que estava sendo utilizado era mais para o lado material. Sócrates e Platão, há 469 anos antes de Cristo, abriram o caminho e prepararam os espíritos para uma nova doutrina. E essa nova doutrina veio, foi divulgada, e os adeptos dela não se entenderam. Todos eles achavam que a posse deles era exclusiva, porque essa nova doutrina criou várias seitas ao longo dos anos, né? Então apareceram várias religiões e todas elas se achavam como se acham ainda os donos da verdade, todas elas. Já se passaram 18, 19 séculos que Jesus veio à Terra e a humanidade ainda não conseguiu um acordo de que o ensinamento do Cristo é o que nos vai fazer feliz, é o que nos vai levar ao Pai. Os homens esquecem-se de que Jesus é o sinônimo e ele veio para nos ensinar a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. O amor ao próximo, chegando até ao amor aos nossos inimigos. As seitas arremetem-se umas contra as outras, achando-se uma mais forte que a outra, gerando conflitos e sangue, luta. Há estudos que provam que as guerras religiosas causaram mais vítimas do que as guerras políticas. E se isso aconteceu, será culpa do Cristo? Jesus é que teve culpa disso tudo? Jesus é culpado das lutas dos homens? Do mau entendimento que fizeram do ensinamento que ele trouxe? Não. Se Jesus condena toda a violência, como nos ensina no Evangelho, se ele diz que todos somos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai misericordioso, que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amar aos inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem, nos caluniam, perdoar. Como poderia a responsabilidade ser de Jesus? Não é de Jesus essa responsabilidade. É dos homens que interpretam erradamente
os ensinamentos de Jesus e as suas palavras. Porque Jesus veio nos dizer que o reino dele não é deste mundo. E os homens não entenderam isso até agora. E brigam e lutam por poderes na terra, em nome de Jesus, em nome de Deus. Quando as coisas materiais ficam no mundo e o espírito vai para a espiritualidade, onde Jesus nos aguarda, onde os nossos bons amigos nos aguardam, mas é necessário que a gente pratique esse ensinamento de Jesus de amor e caridade. A sabedoria de Jesus era muito grande. Ele sabia das mudanças que precisavam ser implantadas e sabia da demora que isso levaria. Ele sabia que o nome dele seria usado a pretexto de guerras. Ele sabia que os irmãos seriam separados por crenças que lutariam, que a espada seria usada. Ele não disse tudo isso porque ele disse que veio lançar propositadamente isso. Não, mas que por conta da doutrina que ele pregava e que todos nós seres humanos precisaríamos praticar, haveria desacordo entre as pessoas e chegaria-se até as lutas, como ele diz aqui, a espada será usada. Quantas cruzadas foram feitas em nome do cristianismo, que se matou pessoas inocentes? Será que era isso que Jesus queria que fosse feito? Se ele pregou o amor e o perdão, como ele poderia concordar que fossem matar em seu nome? Então ele sabia que o nome dele seria usado a pretexto de guerras. Quando ele diz, vim lançar o fogo para consumir os erros e preconceitos, ele não está dizendo que ele viria lançar o fogo ao mundo para acabar com o mundo. O fogo seria o fogo da purificação pelas nossas provas, pelos nossos testemunhos, simbolizando o fogo que se coloca para matar a erva daninha e limpar o terreno. E as lutas continuaram por longo tempo, por muitos anos, por séculos. E ainda hoje não existe digamos assim, uma ideia única dos ensinamentos de Jesus. Alguns povos ainda brigam, lutam em nome de Deus. Mas as lutas mais sangrentas, as piores, passaram. E agora nós sabemos que nós temos outro tipo de luta. Hoje nós temos uma luta de ordem moral. Uma luta que, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo e disse da espada, mas não é a espada verdadeira que nós temos que sair matando as pessoas. É a espada renovadora da guerra contra o mal. Da guerra contra o mal que nós mesmos praticamos. Que é com o nosso egoísmo, com a nossa maldade, com o nosso orgulho. Que nós fazemos isso porque somos seres humanos imperfeitos. Então, esta é a guerra que Jesus disse que ele trouxe. A guerra para o nosso aprimoramento. Não para que a gente saia matando os outros que não concordam com a gente. Nós é que temos que matar as nossas más tendências, para que sejamos melhores pessoas, que sejamos cristãos de verdade, para que sejamos
merecedores da fonte de repouso que Jesus nos promete. Da fonte de repouso que Jesus promete aos corações que acreditam e se unem através do seu amor e dos seus ensinamentos. É uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão difícil de fazer, não é? O ensinamento é claro. Nós precisamos nos modificar. Nós precisamos tirar de nós as nossas más tendências. Nós, seres humanos. E nós precisamos ser merecedores do reino que ele veio dizer que o reino dele não é deste mundo. Nós precisamos ter o ingresso, ter o acesso a esse mundo através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da caridade praticada, do amor praticado, do perdão. Como é difícil para todos nós seres humanos praticar o perdão. Jesus veio, ofereceu a outra face. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Então, é muito difícil para nós que temos essas mazelas arraigadas no nosso espírito há séculos. Quantos séculos será que nós vamos precisar? Então, depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Porque nós sabemos que Jesus é a salvação. Nós sabemos que Jesus é o sustentáculo da paz para todos os homens bons e sinceros. Para todos os homens de boa vontade. Não existe religião melhor ou pior. A religião liga o homem a Deus, é religar o homem a Deus. Toda religião é importante quando ela renova o ser, quando ela nos ensina que através do ensinamento do Evangelho de Jesus, nós podemos nos aproximar mais dele. E o Espiritismo nos ensina isso de uma maneira tão clara e tão importante, porque nós sabemos que nós não terminamos quando o nosso corpo termina, quando o nosso corpo se vai. O nosso espírito permanece. E o nosso espírito tem um destino. Se nós soubermos fazer as coisas corretas na terra como verdadeiros cristãos, como discípulos de Jesus. Então, Jesus é a salvação, ele é a mensagem da paz sublime para todos nós. E a mensagem de hoje é essa, que sejamos merecedores de tudo isto que Jesus tem para nós no reino de Deus. Muito obrigada. Finalizando, faremos também a nossa prece. Vamos asserenando os nossos corações, mentalizando a figura meiga, amorosa de Jesus. E pedindo ao Pai força, coragem, discernimento, para que possamos, Senhor, aplicar esses ensinamentos com muito amor, com muita disciplina, que sejamos vigilantes com relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, e que façamos da oração a nossa ligação direta com o Pai.
que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós e que a paz de Jesus esteja nos nossos lares, nos nossos corações e que traga toda a serenidade que buscamos. Graças a Deus. Muito obrigada, uma boa noite a todos.